Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem lateral contratado, o que indica que vai sobrar para alguém. Vamos falar sobre isso? E a preparação para Libertadores da América já começou. Fabrício Angileri é o lateral esquerdo que está sendo contratado pelo Corinthians, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha, vem por empréstimo com opção de compra para poder jogar nessa temporada por aqui. Um lateral muito experiente, 30 anos, não faz parte daquela cena, né, do River Plate multicampeoníssimo com o Marcelo Gallardo desde 2015 lá, mas ele chega em 2019 e 2019 segue a toada de outros tantos títulos do River, né, Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino mesmo. E depois ele sai para a Espanha, não jogou ainda nessa temporada pelo time espanhol, é bom que se diga, mas é um lateral experiente, é um cara que é dono da posição, dono do setor, né? A gente acompanha aqui o futebol sul-americano há algum tempo e o Angileri é um jogador que chega e farda e joga, né? Chega para ser titular nesse elenco do Corinthians. Eu, inclusive, depois do jogo contra a Portuguesa, falei sobre as laterais, que não pare por aí. O Corinthians precisa atentar para a lateral direita também. Não que o Mateuzinho seja um problema, mas eu acho que o Léo Maná se torna um problema. O João Vitor Jacaré acho que não é uma solução ainda. E o Mateuzinho pode muito bem ter uma sombra e pode ajudar em vários momentos. Eu só acho que ele não pode ser a solução nesse momento. E isso vale também para o Hugo e para o Matheus Bidu. O Diego Palacios, eu confesso para vocês que eu desisto. Eu não sei o que acontece. E assim, quando o Corinthians encaminha a contratação de um jogador em que você tem outros três para a mesma posição, eu sei que ter elenco é legal, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time com 4 laterais esquerdos. Então isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. É fato que alguém vai ser liberado. Vai sobrar para alguém. Quem? O Pedro Ramiro, ex-Rádio Bandeirantes, que agora está indo para a TV Record, noticiou que o Matheus Bidu seria liberado para negociação. De novo esse papo. Depois da volta por cima que ele teve no ano passado, de novo, né, o Matheus Bidu sendo colocado aí como uma moeda de troca. Acho errado, porque acho que o Bidu, com todos os problemas, tá? O Bidu deixou muitos espaços, por exemplo, no jogo contra a Luz, apesar de ter feito o gol, mas isso é sistema também, né? Isso não é culpa só do jogador, isso tem uma questão tática também. Eu acho que, tecnicamente, ele não entregou menos do que o Hugo, e o Hugo, nesse momento, está sendo escolhido como titular, então aí você entende do porquê a busca por um lateral mais experiente, com mais qualidade técnica. Agora não entendo, de novo, o Matheus Bidu na vitrine. Acho que o Bidu seria um bom reserva para o Angileri, por exemplo. O Hugo não, eu não consigo entender. Mas enfim, são escolhas da comissão técnica. E o Palácios, que a gente nem está colocando nessa conversa, não dá, né, gente? Falta uma transparência, falta uma explicação. A gente está se encaminhando aí já para o terceiro mês de 2025 e ele jogou de novo uma partida só. Depois de ficar um ano parado, ele volta, joga um jogo e acabou. E não tem mais Palácios. E a gente quer ver mais do Palácios, quer ver se ele tem condições de vestir a lateral esquerda do clube. E, cara, a coisa não acontece, não funciona. Então, não sei mais o que pensar. E aí, quando o clube vai no mercado e busca um lateral esquerdo, é sinal de que não contam com o Palácios e tem no Bidu e no Hugo uma insuficiência, o que já é notável. Agora, se eu fosse escolher todos eles, o Bidu é a moeda de troca, aí eu não concordo muito. Essa é a informação do Ramiro, vamos ver se ela se confirma na prática, né? Porque as coisas mudam lá dentro, né? Às vezes a informação vem lá de dentro mesmo, daqui a pouco, né, o próprio Bidu foi colocado na vitrine para ser negociado com Goiás, Vitória, não quis, ficou, terminou a temporada titular e bem. E agora o clube busca aí o Angileri, de 30 anos, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha. Vamos aguardar para ver o que acontece. Quarta-feira tem jogaço, Universidade Central da Venezuela, que não tá bem no campeonato venezuelano. Aliás, é a estreia dos caras na Libertadores. O Corinthians vai para a sua 18ª participação. Então, vamos entender que há uma diferença significativa, né? Eu sei que o futebol tudo é possível, mas vamos lá, né? O Corinthians, com o que está jogando aqui no Brasil, tem condições de ir lá e já conseguir uma vitória para voltar numa condição muito favorável semana que vem na Neoquímica Arena e aí sim confirmar essa passagem para outra fase eliminatória, para só depois chegar na fase de grupos. O Universidade Central, ele é o 6º colocado do campeonato venezuelano. Nesse ano jogou pouco, né? Eles têm 5 partidas, o Corinthians já tem 10, mas o Corinthians rodou bem o elenco,
Então acho que a minutagem foi muito bem feita, essa gestão física foi muito bem feita pela comissão técnica do Corinthians. E o Universidade Central, eles têm 5 jogos apenas e só uma vitória, tá? Que foi justamente agora na sexta-feira pelo Campeonato Venezuelano. Os outros jogos eles empataram ou perderam. Estão vivendo uma instabilidade, uma fase difícil. Então assim, vamos lá, né? Dentro de um campeonato venezuelano, os caras são sexto colocados. Não dá para imaginar dificuldades, né? Ainda mais com o jeito que o Corinthians está jogando, com afirmações, com o seu time titular indo muito bem, né? Yuri, Memphis, Garro, Thales Magno sendo uma alternativa, podendo começar o jogo se quiser, podendo ser uma peça para segundo tempo, tanto faz. A defesa me parece estar sendo fixada aí pelo André Ramalho e o João Pedro Tchoca. As laterais aí a gente está falando, tem dúvidas, né? O meio-campo ele tem muitas opções, né? Tem Martínez, tem Ranieri, o Charles também me parece um jogador insuficiente, mas ele tem Rian, tem Alex Santana. Tem Carrilho, e aí tem Rodrigo Garro, Igor Coronado, tem Romero, Yuri, Memphis, Thales, aí não dá para contar muito com Pedro Raul, Héctor Hernandes, enfim. Então, você veja que assim, eu cito vários jogadores, e aí eu faço uma vírgula em alguns, né? O Kaká zagueiro, o Charles volante, o Pedro Raul atacante, de resto, o Corinthians tem um time bom e boas opções. O Corinthians trabalhou nesse domingo, mesmo depois do empate contra a Portuguesa, claro, só para quem não jogou mais de 45 minutos, né? Para quem jogou, aí faz aquele regenerativo e tudo mais, mas já há o posicionamento, já há um indicativo. Na segunda-feira, na tarde, viaja num voo fretado para Caracas, na Venezuela. Na terça-feira, realiza mais um treinamento lá em solo venezuelano e na quarta-feira entra em campo para poder encaminhar já, né? Começar a encaminhar essa classificação para a próxima fase eliminatória da Libertadores, para o Corinthians chegar na fase de grupos e aí sim a gente poder entender que o Corinthians pode pensar em algo maior. Será? É muito cedo ainda para a gente pensar em qualquer coisa. Foco na quarta-feira, com uma preparação que já começou, time bem no Paulista, classificado já, líder geral. O São Bernardo venceu, né, no fim de semana, então, né, chegou a 22 pontos, o Corinthians tem 26. Pode ser aí, né, que nos últimos jogos o Corinthians perca a liderança geral, o que eu acho difícil. O Corinthians ainda tem um jogo a realizar, e o São Bernardo vai ter que ganhar os dois aí para tentar passar o Corinthians, o que daria uma vantagem muito boa para o Corinthians aí decidir em casa até o final da competição. Então, tá tudo certo, gente, em termos de gestão física do elenco, em termos de preparação, em termos de logística. O Corinthians fez tudo certinho para chegar agora e ter esse foco na quarta-feira, nesse jogo fundamental, que é, já nesse momento da temporada, o jogo do ano. A gente tem que encarar dessa maneira para que o Corinthians avance sem sustos. Aí, final de semana tem Paulista de novo, semana que vem carimba essa classificação, se tudo der certo, e aí já pode pensar na próxima fase. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? Gostaram da contratação do lateral esquerdo? Eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha. Eu tô achando estranho exatamente por conta dessas, né, possibilidades aí na lateral. Mas ok, a janela fecha dia 28. Talvez o Corinthians esteja se mexendo para pontualmente reforçar. E aí se vem um lateral esquerdo, ok. Mas tem que vir um direito também e tem que vir mais um atacante, mais um ponta. Acho que o Corinthians precisa desse jogador com essa característica de drible, 1 contra 1, para poder mudar jogos no segundo tempo. Salve, nação! Tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, sou eu, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer as últimas informações do Corinthians. E após o Timão empatar em 2-2 com a Portuguesa no sábado no Pacaembu, o Corinthians voltou a treinar ontem, a fazer seu último treino antes do jogo, quarta-feira, pela pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então hoje, à tarde, o elenco corintiano viaja para a Venezuela e quarta-feira tem o jogo, que a gente sabe que o time da Universidade Central é um time que está disputando a pré-Libertadores pela primeira vez. O Corinthians já disputou várias vezes, então o Corinthians já tem até uma experiência, acabou sendo eliminado por times que não era de tradição, como a Universidade Central, que é Guarani do Paraguai, Tolima. E o Corinthians chegando na Venezuela, vai encontrar aí o Breno Bidot, jogador que estava servindo a seleção sub-20. E eu acredito que Ramon Dias vai escalar esse time contra a Universidade Central com Breno Bidot no meio campo, porque foi o time que terminou titular na temporada 2024 e está jogando um futebol muito bonito. O meio de campo era Breno Bidot
Carrídio e José Martins com apoio ali, fazendo a transição de jogo para servir os atacantes, Rodrigo Garro. Acredito que esse jogador vai voltar porque tem muito talento. O Corinthians não mediu esforço para renovar seu contrato, né? Tem apenas 19 anos e times europeus estavam sondando o Corinthians para levar o Breno Bidon. Corinthians que tem bastante problema, né, no seu elenco, porque Corinthians, na minha modesta opinião, tem um baita time e não um baita elenco. Acho que o elenco do Corinthians deixa muito a desejar. Começando pelo goleiro, Matheus Donelli. Para mim, não é um reserva à altura do Hugo Souza. Deixa muito a desejar porque não faz aquela defesa decisiva, aquela defesa para vencer o jogo. Aí você vai para a lateral direita, você encontra lá Mateuzinho, que é um jogador mediano. Não é também um lateral para servir o Corinthians da direita. Não é. Mas ele não tem, próximo dele, nenhuma sombra. Porque Léo Maná, infelizmente, não tem esse recurso técnico, essa capacidade técnica. Infelizmente, mas é a realidade. Aí você vai para defesa, aí nós temos André Ramalho, um bom zagueiro. Mas quem joga ao lado dele para dar conta do recado? O Corinthians não contratou. O Corinthians precisa contratar um zagueiro também. Porque Kaká é aquilo que eu falo para vocês. É 8 ou 80. Não dá. Não dá. Kaká é fraco, não dá para jogar no Corinthians. Aí Félix Torres não mostrou até hoje porque veio pro Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. Essa dupla de zaga nossa, Félix Torres e Kaká, ela é terrível, ela é muito ruim. Contra a Portuguesa, nós tomamos um sufoco, eles dois batendo cabeça. Meu Deus do céu, se você não tiver problema de coração, você acaba se infartando. Aí você vai para a lateral esquerda. Olha para você ver que eu tô falando. Olha para você ver porque para ser campeão de Libertadores brasileiro, você precisa ter elenco e não basta apenas um tio. Porque quando um jogador não poder jogar, o que acontece? O que vai entrar não dá conta do recado. Aí você vai para a lateral esquerda, você tem Bidu, Hugo e Diego Palacios. Juntando os três, não dá um jogador para jogar na lateral do Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. Bidu, falta recurso técnico. Palácio, não dá nem para analisar, porque chegou no Corinthians, jogou apenas o jogo. Foi operado uma vez, depois fez a reconstrução da cirurgia. E até hoje, ninguém fala nada do que está acontecendo com o Diego Palácio, porque ele não joga, ele não fica condicionado, infelizmente. Mas é a realidade. Aí você vai no meio campo do Corinthians, aí coloca lá Charles, né? Charles me parece também que é fraquinho. Meio campo do Corinthians. Mas você sabe, eu tô falando, o Corinthians tem um time bom, não tem um elenco. Porque o meio campo com Breno Bidon, Carreiro, José Martins e Rodrigo Garro é excelente. Mas cadê os reservas à altura? Porque o Igor Coronado, ele veio pro Corinthians custando mais do que custa o Rodrigo Garro. Mas até hoje ele não correspondeu. Até hoje ele não mostrou que veio, porque veio pro Corinthians. Né? Tem um salário de mais de 2 milhões de reais e quando tem oportunidade, não é aquele jogador da bola do jogo. Não é aquele jogador que com uma jogada acaba com o jogo. É suficiente para fazer 1-0 e Corinthians terminar o jogo, sair de campo com a vitória. Não é. Aí você vai para o ataque do Corinthians. Nós temos lá Memphis Depay e Yuri Alberto, dois belíssimos jogadores. Para mim o Memphis Depay é um craque. É um craque, é um cara com uma técnica muito apurada. Para mim, e o Roberto, para mim, é um excelente atacante. Craque não, mas é um excelente atacante. Então, falei de um ataque muito bom, de um time. Mas cadê o elenco? Cadê o substituto à altura? Quando o Corinthians tem que usar Hector Hernandes e Pedro Raul, rapaz, acabou, tá? Acabou. Por que eu tô dizendo isso? Contra a Portuguesa, Pedro Raul perdeu um gol atrás do outro. O Corinthians era para ter vencido um 5-2. Porque o Pedro Raul não dá para jogar no Corinthians, gente. Não dá, o Corinthians fez contratação errada. Não tem como, não tem condições técnicas. Para mim é um cara que falta qualidade para jogar com a camisa do Corinthians. E não dá para ser reserva no Corinthians, porque não é a altura. Aí você fala assim, mas Memphis Depay ganha muito. Ganha muito é Pedro Raul que não entrega nada. Você não concorda comigo? Ganha muito é Pedro Raul que não entrega nada.
o Memphis Depay, ele se paga e sobra muito dinheiro para o Corinthians. Por quê? Dentro de campo o cara é sensacional. O nível do Corinthians subiu após o Memphis Depay ter chegado ao timão. Né? Fora de campo o cara tem feito um trabalho social espetacular, invejável. Um trabalho que o cara veio lá da Holanda para fazer um trabalho aqui no Brasil, sendo que nós temos muitos jogadores aqui que não fazem o que o Memphis está fazendo. Então, um cara extremamente diferenciado. Nós temos um excelente elenco, mas nós temos um excelente time, mas um péssimo de um elenco. Não é à toa que o Corinthians acabou de fechar a contratação por empréstimo do lateral esquerdo argentino de 31 anos, Fabrício Angileri, que joga no Getafe. Agora é jogador do Corinthians, acredito eu, que vai rodar 2 laterais ali no Corinthians. Vai ficar um reserva, né? E o Fabrício Angileri vai ser titular. E Palácio, o Corinthians com certeza vai liberar, porque é um jogador que até hoje não mostrou que veio ao Corinthians. Chegou com um grande nome, grande expectativa, que ia ser um lateral esquerdo maravilhoso, né? Que ia entregar muito pro Corinthians, não entregou nada até hoje. Então, alguém vai rodar do timão. Então, o Corinthians acaba de fazer essa contratação, mas Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, e presidente Augusto Melo, um recadinho de um torcedor corintiano: não pode parar por aí se quiser ser campeão de títulos grandes, tá? Por exemplo, Libertadores Brasileiro. Então, não pode parar por aí. Tem que contratar um lateral direito para ali ficar fazendo sombra para Mateuzinho ou ser titular. Então, o Corinthians precisa de buscar um lateral direito, um zagueiro para jogar ao lado. O João Pedro Choca é muito novo, então nós precisamos de um reserva à altura, que no caso poderia ser João Pedro Choca. Pode deixar o João Pedro Choca na reserva e liberar Kaká ou Fextor. Um deles pode ser liberado. E aí o Corinthians precisa contratar, na minha modesta opinião, 2 atacantes velocistas. 2 atacantes velocistas, porque o Romero e Thales Magno, eles são mais técnicos. O Corinthians precisa daquele cara velocista, aquele cara que dribla. Me faz muito lembrar do passado no Corinthians, quando nós tínhamos Edilson, que era aquele atacante velocista, quando nós tínhamos Mirandinha, que era aquele atacante velocista. Então o Corinthians precisa se cuidar e ir ao mercado e fazer as contratações pontuais, e se quiser ser campeão. Porque hoje, com o time reserva que nós temos, o Corinthians não consegue ganhar de ninguém. É muito fraco, é muito ruim. Infelizmente, mas é a realidade. Gente, para finalizar o vídeo, eu quero agradecer vocês pelo apoio que vocês me dão no canal. Quero agradecer vocês pelo carinho. Agradecer e fazer um pedido especial. Deixa o seu comentário aqui no vídeo para a gente continuar resenhando. Deixa o seu like, porque você que é nosso amigo no canal sabe que o like é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E também deixe a sua inscrição no canal para a nossa comunidade cada dia continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau!